Não venha de calça. Não venha de calça. Eu nem subi, já tô morrendo de calor. Uma paradinha aqui no município de Poroi. Um soles para usar o banheiro. Lugar bem temático. Bem bonito, bem andino, bem característico. Aqui respirou, pagou. Respirou, pagou. Até porque a região aqui, 98% de turismo. Frio aí, mano? Bem frio. Estamos aqui na estação de trem. Não vai dar pra ouvir muito meu áudio. Agora sim, vamos pra Machu Picchu. 1h30 de busão até chegar aqui. Tudo é longe. Tudo é longe. Absolutamente tudo é longe. Tá vendo aqueles casulos lá em cima, ó? Acredite que lá é um hotel, viu? 3 quartos. E aqui a recepção. Diáriazinha de aproximadamente R$3.000. Acredite. Então o pessoal sobe toda essa montanha para se hospedar lá. Águas Calientes, acabamos de chegar. Olha o monte, gente. Estamos aqui no município de Águas Calientes. Olha que massa. Carne de alpaca ou alcapa? Alpaca. Cento e pouco? Ou lhama. Bem rapidinho aqui e Machu Picchu. Chegamos em Machu Picchu. Aguardar 10 minutinhos para começar a subir. Sol fervendo. Eu vim de calça. Uma dica: não venha de calça. Não venha de calça. Eu nem subi, já tô morrendo de calor. Eu comecei ali. Eu gosto de fazer trilhas, mas não posso assim. Eu fazia isso, não? Segunda, quarta, segunda, quarta. O corpo falou, ok, você tem que descansar. Circuito 1. Nós vamos descer. A Yasmin está amando as escadas. Isso. Né, Yasmin? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vambora subir, gente. Agora você é inca. Vocês são incas. Incas. Aqui temos este bambu. Este bambu que nós temos. Não? Eles usaram isso para fazer o segundo andar. As casinhas ali dentro da cidade, Tudo de bambu. quase todo tem segundo andar. Não, os incas eles tinham duplex. Sério? É isso, né? O primeiro andar como para eles descansar, dormir. E o segundo como depósito, guardar coisas. Eles tinham casa de 2 andares. É, tinha 2 andares. Isso. Então, qual é o nome do rei? Qual o nome do rei, Yasmin? Esqueci, peraí. Qual é o nome? Pachacute. Isso. Isso. Não, quando a ele colocaram a coroa, a mascaipacha nós chamamos, a coroa. Ok, você agora é Pachacute. Pachacute. Mas quando ele tinha 5, 10 anos, o nome não era Pachacute. Como era? O nome era Tito Cusijupan. Tito Cusi de Pampi. Tito Cusijupan. Ele foi o 9º rei. Isso, e o melhor arquiteto naquela época. Não? Então, eles são reis, não só eram guerreiros. Mas as obras saíam Também aqui. da cabeça dele. Ele. Por isso que os livros, quase todos os livros, o melhor arquiteto. Não? Ele tinha boa imaginação. Ele é muito pele, né? Se gostam das vistas? Muito. Gostam bastante do lugar. Como uma cidade gigantesca ficou escondida por quase 400 anos, no topo de uma montanha. Estamos falando de Machu Picchu, uma das construções mais impressionantes da história humana. Estou conversando com o guia ali, há contradições em relação a essa construção, mas enfim. Localizada a mais de 400 metros de altitude nos Andes do Peru, para entender Machu Picchu precisamos voltar ao século XV, no auge do Império Inca. Tudo começa com um imperador chamado Pachacute, foi o 9º de 15 imperadores, considerado o grande arquiteto da expansão Inca. Ele transformou um pequeno reino nas montanhas em um império gigantesco que dominava boa parte da América do Sul. E foi provavelmente
durante o governo de Pachacuti que Machu Picchu foi construída por volta de 1450. Mas ela não era uma cidade comum. Machu Picchu era uma espécie de cidade sagrada e estratégica. Então aqui viviam sacerdotes, nobres, cientistas e astrônomos incas. Pessoas inteligentes. Então os incas, eles dominavam a engenharia de um jeito que até hoje impressiona. As pedras foram encaixadas sem cimento, perfeitamente ajustadas, umas às outras, a ponto de nem uma lâmina de faca passar entre elas. Depois vou filmar aqui para vocês. Eles também criaram sistemas avançados de drenagem de água, terraços agrícolas nas montanhas, observatórios astronômicos para acompanhar o sol e as estações, tudo isso no topo de uma montanha cercada por penhascos. Mas então acontece algo que muda completamente a história. No século XVI chegam os conquistadores espanhóis. Aí é história, gente. Aí é história. O Império Inca começou a cair, né? Cidades são destruídas, templos saqueados, mas Machu Picchu simplesmente desaparece da história. Então os espanhóis nunca encontraram a cidade. Durante séculos, a selva tomou conta das construções e o lugar ficou praticamente esquecido pelo mundo. Até que em 1911, um explorador americano chamado Hiram Bingham chegou à região, guiado por moradores locais. Ele subiu a montanha, encontrou as ruínas cobertas pela vegetação. Naquele momento, o mundo redescobria uma das maiores obras da civilização humana. Hoje, Machu Picchu é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Olha isso aí, gente. Que loucura. Mesmo com toda a tecnologia atual, ainda existem mistérios sobre como os incas conseguiram construir tudo aquilo no topo de uma montanha, sem roda, sem ferro, sem máquina, sem tecnologia. Machu Picchu não é só uma cidade antiga, é um lembrete de que civilizações inteiras podem desaparecer, mas suas obras continuam contando história por séculos. E quando você pisa ali entre aquelas pedras, parece que está caminhando dentro da história. Não tinha? Eu sei que tem 3 filhos, hein? 3 filhos. Todos juntos morando aqui, acho que não. Teoria dos alienígenas. O pessoal que acha ruim quando fala sobre isso, viu? Existe uma história que sempre aparece quando alguém visita aqui. Algumas pessoas dizem que os incas não poderiam ter construído isso aqui, ó, tudo sozinho. Então a teoria afirma que extraterrestres teriam ajudado a construir cidades antigas nas Américas, e essa ideia ficou famosa principalmente depois de livros e programas de TV sobre alienígenas do passado. O argumento é normalmente baseado em 3 pontos. Ponto 1. As pedras gigantes encaixadas com precisão absurda, sem cimento. 2. A cidade construída no topo de uma montanha extremamente difícil de acessar. E 3. O conhecimento astronômico dos incas, que alinhavam construções com o sol e os solstícios. Então, por causa disso, alguns defendem que civilizações antigas teriam recebido a ajuda de visitantes de outro planeta. Mas aqui entra a parte científica. Os arqueólogos mostram que não existe nenhuma evidência real de tecnologia alienígena em Machu Picchu. Na verdade, o que existia era engenharia extremamente avançada dos incas. Eles dominavam técnicas chamadas alvenaria poligonal, onde cada pedra é talhada para encaixar perfeitamente na outra. Então, eles usavam ferramentas de pedra mais dura, areia com abrasivo e anos de trabalho manual extremamente preciso. Então, além disso, milhares de trabalhadores especializados participavam da construção. Ou seja, não era alienígena. O guia ali fica muito bravo por falar que é alienígena. Ah, foi alienígena que construiu isso aqui? Ó, Pachacuti. Ó, Pachacuti, eles acham ruim. Não alienígena. Estamos descendo aqui, acompanhado do guia. Contratem um guia, gente. É muito mais do que você estudar através do Google. É muita história, muito detalhe. Estamos morando aqui 500, 600 pessoas, não? A agricultura em Machu Picchu, uma das coisas mais impressionantes,
não são apenas os templos e as pedras gigantes, é a agricultura. Os caras eram muito inteligentes. Os incas conseguiram produzir alimentos no topo de uma montanha a mais de 2.400 metros. Para isso, eles criaram um sistema chamado andenes, que são os famosos terraços agrícolas. Então, em vez de plantar em costas inclinadas, eles transformaram a montanha em degraus gigantes de cultivo. Então, cada terraço tinha uma engenharia impressionante. Então, primeiro vinha uma camada de pedras grandes para drenagem, depois uma camada de pedras menores e areia. E por cima, terra fértil trazida de outras regiões. Então isso evitava a erosão, controlava a água da chuva e mantinha um solo produtivo. Mas não era só isso. Os incas também dominavam algo muito avançado para a época. Microclimas agrícolas. Cada nível do terraço tinha temperatura e umidade ligeiramente diferentes. Então isso permitia cultivar diferentes alimentos como milho. A cerveja deles era de milho, batata, quinoa, pimentas andinas. Então essa técnica permitia que a cidade fosse praticamente autossuficiente em alimento, mesmo em um lugar extremamente difícil para plantar. E tem um detalhe curioso. Hoje pesquisadores acreditam que muitos desses terraços também funcionavam como o laboratório agrícola deles, onde os incas, de certa forma, testavam variedades de plantas adaptadas a diferentes altitudes. Ou seja, Machu Picchu não era apenas uma cidade, era também um centro de conhecimento agrícola de um império inteiro, o Império Inca. E talvez essa seja uma das maiores lições deixadas por eles. Enquanto muitas civilizações lutavam contra a natureza, os incas aprenderam a trabalhar junto com ela. Voltando para casa, E27 e 28. A volta para Cusco. E assim termina o nosso dia aqui em Cusco. Saímos 4 horas da manhã do hotel. Estamos chegando agora quase 10 horas da noite. Amanhã tem outro passeio. A gente vai acordar 3h30, né, mano? 3h30 da manhã. Esse canal aqui, ele é novo. Eu vou estar postando aqui coisas sobre viagem, coisas sobre a minha vida profissional também. Então se inscreva, curta, faça que esse vídeo possa chegar em outras pessoas. E muito obrigado por ter ficado até aqui.